No direito trabalhista, um dos temas que mais gera dúvidas e controvérsia é a demissão por justa causa. Esta forma de dispensa está prevista como um direito do empregador. Não obstante a previsão em lei, ambos os lados envolvidos costumam entender pouco da questão. Existe, afinal, uma série de situações que poderiam justificar a demissão por justa causa. O artigo 482 da Consolidação da Lei do Trabalho, ou seja, CLT, lista ao menos algumas razões para embasar uma dispensa legalmente. O que significa então a demissão por justa causa? É preciso entender antes de tudo que a lei trabalhista tem por meta proteger o trabalhador em suas relações profissionais. Isto ocorre porque é entendimento legal que ele representa o elo mais fraco da relação empregatícia. Assim, é apenas com dispositivos de proteção que esse vínculo pode se tornar mais equilibrado. Então, segundo o artigo 482 da nossa CLT, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho por empregador. Ato de improbidade. O ato de improbidade constitui a prática do trabalhador que visa se apropriar indevidamente de algo de seu patrão, seja mediante o uso de violência, roubo, ou através do furto, através de fraude, estelionato, extorsão, etc. Então, usurpando da confiança que era nele depositada. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Apesar da estranheza do nome, a incontinência de conduta traduz-se na prática de atos por parte do empregado, caracterizando o quê? O desvirtuamento do seu comportamento, porém acompanhado de motivação relacionada à sexualidade, como no caso dos atos obscenos, condutas libertinas ou mesmo pornografia. Então, caracterizando-se como motivo dessa modalidade de demissão por justa causa. Então, o mau procedimento, por sua vez, nada tem a ver com a sexualidade. Assim, se estabelece uma confusão, porque as duas hipóteses foram reunidas na mesma linha, no dispositivo legal, mas na verdade uma nada tem a ver com a outra. O mau procedimento é contrário ao bom e correto procedimento. Isso se refere à prática de atos por parte do empregado que lhe importe uma atitude desrespeitosa, irregular, incorreta, dele trabalhador, com regras previstas no contrato de trabalho ou que viole as regras internas da empresa. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando considerado em concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Uma outra hipótese, condenação criminal do empregado passada em julgado caso não tenha havido suspensão da execução da pena. E por último, uma desídia no desempenho das respectivas funções. Desídia no desempenho das respectivas funções trata-se de o quê? De um tipo jurídico que remete à ideia de trabalhador negligente, relapso, culposamente improdutivo. A desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo costumaz com as obrigações contratuais. Existe também embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina e insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra, ato lesivo da honra ou de boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência da conduta dolosa do empregado. E no parágrafo único diz o seguinte: constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. No artigo 483 determina o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesas por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. For tratado pelo empregador ou por seus superiores como rigor excessivo. Correr perigo manifesto de mal considerável. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. O empregador ou seus prepostos ofender-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria de outrem. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo esse por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. No parágrafo único, o empregado poderá suspender a prestação do serviço ou rescindir o contrato,
quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. No parágrafo 2º, no caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. No parágrafo 3º, nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão do processo. No artigo 486, no caso da paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. No parágrafo 1º, sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho para que, no prazo de 30 dias, alegue o que atender devido, passando a figurar no processo como chamada autoria. No artigo 477, na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecida nesse artigo. Parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão, o recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato.